Hoje vamos falar sobre a Rússia socialista ao stalinismo. Fale um pouco sobre Lenin e Stalin. Lenin, líder da Revolução Russa de 1917, estabeleceu o regime socialista na Rússia e fundou o Partido Comunista. Ele implementou políticas como a nacionalização de indústria e a redistribuição de terras, visando acabar com a desigualdade social. Após a morte de Lenin, Stalin emergiu como líder e consolidou seu poder através do stalinismo, caracterizado pelo autoritarismo, repressão política e econômica, e um culto à personalidade em torno de sua figura. Stalin implementou planos de industrialização forçada e coletização agrícola, resultando em milhões de mortes em uma sociedade marcada pelo medo e pela opressão. O que foi a nova política econômica NEP? A nova política econômica NEP foi uma política econômica adotada pela União Soviética em 1921, certo? Após a devastação da Revolução Russa e da Guerra Civil. Introduzida por Lenin, a NEP visava revitalizar a economia, permitindo elementos de capitalismo, como comércio e produção privados. Ela também permitiu que os camponeses vendessem parte de sua produção excedente no mercado. No entanto, a NEP foi temporária e foi substituída por políticas mais centralizadas sob Stalin. Como se formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? A União Soviética, formada em 1922 após a Guerra Civil Russa, foi uma nação que existiu até 1991. Chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. A formação da União Soviética foi resultado da consolidação do poder dos bolcheviques sobre o território do antigo Império Russo. Foi formada por 15 nações que conquistaram sua independência depois que a União foi dissolvida e reuniram-se no que ficou conhecido como Comunidade dos Estados Independentes. Por ser a primeira nação socialista da história, a União Soviética foi o símbolo dessa ideologia em todo o mundo e ocupou a posição de potência durante a Guerra Fria. Quem foi Stalin e o que foi o stalinismo? Joseph Stalin foi um político revolucionário comunista e ditador soviético. Ele governou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e definiu os rumos do país de 1924 até a sua morte em 1953. Stalin, cujo nome significa Homem de Aço em russo, nasceu em uma pequena cidade georgiana chamada Gori. Ele estudou por um tempo no colégio religioso de Tiflis. No entanto, foi expulso por difundir o marxismo. Stalin ingressou no Partido Operário Social Democrata da Rússia, em 1901. Em 1904, Stalin aliou-se ao lado bolchevique de seu partido, grupo liderado por Lenin. Com o sucesso da Revolução Russa, Stalin foi eleito secretário-geral do Comitê Central em 1922, marcando o início de sua ascensão ao poder. O stalinismo é definido pelos historiadores como um regime totalitário que existiu na União Soviética entre 1927 e 1953 e foi construído pelo líder do país, Joseph Stalin. Esse governo realizou transformações profundas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e realizou uma implacável perseguição aos seus opositores. As principais características do stalinismo incluem economia controlada inteiramente pelo Estado, governo discricionário, baseado unicamente nas vontades do líder, culto à personalidade de Stalin, criação de um grande aparato de propaganda política, criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores do regime, perseguição à religião, militarização da sociedade, burocratização do serviço público, imposição de censura.